No Brasil, mais de 90% das startups são fundadas exclusivamente por homens. Isso significa dizer que aqui no país a representatividade de mulheres em negócios inovadores ainda é muito baixa. Os dados fazem parte da publicação Female Founders Report, Liderança Feminina no Ecossistema Brasileiro de Inovação, tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. Para conversar sobre liderança feminina no ecossistema de inovação, está aqui conosco a analista de dados da plataforma Distrito Dataminer, Suliane Oliveira. Oi, Suliane. Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui falando sobre uma pauta tão importante. Suliane, conta pra gente como é que foi feito esse levantamento e o objetivo, de trazer esses dados para o debate. Bom, entender empreendedorismo feminino é importante, mas quantificá-lo é mais importante ainda. Foi um estudo super inovador, um dos primeiros do Brasil, né, com a complexidade e com a completude que a gente entregou esse estudo para o mercado, de entender quantitativamente o que significava empreender no ecossistema de inovação, e a gente está falando de startups, né? Então, a gente fez uma busca bem minuciosa na nossa base de dados. Nossa base de dados é a maior e a mais bem qualificada do Brasil em relação às startups, então são mais de 13 mil startups na nossa base. Fizemos uma varredura muito profunda nessas startups, além de fazer um chamamento para as startups se candidatarem, enfim, indicarem que foram fundadas por mulheres. A gente fez, inclusive, uma análise de quadro societário, mas esse não foi o foco. A gente queria entender mesmo mulheres que estavam empreendendo, se arriscando nesse ecossistema que é marcado por risco, né? Não é empreendedorismo tradicional, bem diferente. A gente queria entender um pouco mais esse perfil. E quais foram os números que vocês encontraram nesse levantamento? Tinha como hipótese que seriam números diferentes, né, que iam indicar um desequilíbrio de gênero, mas o que a gente encontrou foi por volta de 10% de startups fundadas por mulheres e em 5% fundadas exclusivamente por mulheres. Então, mais de 90% das startups, em torno de 90% das startups fundadas por homens, exclusivamente por homens, né? É muito diferente. Com o empreendedorismo tradicional, a gente tem quase metade da parcela empreendido por mulheres. E aí a gente olha as startups e a gente não chega a 10%. Agora, no Rio de Janeiro, o número de mulheres é maior, é mais concentrado que em outros lugares do Brasil. Como é que está essa divisão quando a gente olha também por região e por estados? Quando a gente faz esse recorte, né, e aí olhamos os estados, a gente, no ecossistema como um todo, a concentração de startups está na região, né, no eixo sul-sudeste, e aí a gente percebe mesmo que Rio de Janeiro se destaca, né, com maior proporção entre os estados do Brasil, porém ainda é muito baixo, né, são 17% de startups fundadas por mulheres versus 83% fundadas exclusivamente por homens. Quer dizer, é uma discussão que a gente quer puxar com o estudo, legal, tem alguns lugares que, né, é menos gritante, e tem áreas, tem setores que trazem um pouco mais, né, essa barra para cima, mas ainda assim é muito discrepante, né? A gente está querendo olhar um universo, poxa, metade do país é composto por mulheres, então isso deveria se refletir também dentro do empreendedorismo de risco. Então, sim, tem alguns estados, alguns setores, algumas fatias em que essa discrepância ela é um pouco menos gritante, mas ainda assim é um dado que pode ser melhorado, deve ser melhorado ao longo dos anos. E essa é uma pergunta, né, que eu acho que vem logo atrás, justamente por conta da curiosidade que gera. Que é exatamente sobre os segmentos, né, dentro desse processo da inovação, onde as mulheres estão com mais frequência do que os homens, se tem áreas em que a incidência delas é maior, ou outras que são quase nulas, assim. Acho que é importante também falar sobre isso, né? Claro, é uma ótima pergunta.
A gente tem uma questão inicial, né, de formação. As mulheres, elas não são incentivadas pelo sistema educacional e pelo sistema e pelo mercado de trabalho a buscarem áreas de tecnologia, né, que é o core do ecossistema de inovação. Mas quando a gente olha a proporção de mulheres por setor, ela não é tão diferente assim, quer dizer, a mulher não tem uma predileção pelo setor, por uma vertical específica. A gente mostra no estudo que as mulheres estão mais presentes em fashion tech, por exemplo, proporcionalmente. Então, startups focadas em moda, em algum ciclo dessa cadeia de suprimento, 60% dos fundadores são mulheres, porém, o universo dessas startups é muito pequeno. Tá? Então, se a gente olha os top 3 de proporcionalidade, né, dentro de cada setor, que são Fashion Tech, RH, HR Tech, né, de RH e gestão pessoal e negócios sociais, onde as mulheres estão mais presentes, a gente olha o universo de startups, é um universo muito restrito, ele não se traduz nem em 3% da quantidade de startups que tem no ecossistema. E aí, quando a gente vai olhar setores maiores, né, educação, 16%, saúde, 19%, então sempre está ali naquela faixa entre 10 e 19, 10 e 20, ainda não se justifica, né? Não dá para a gente falar assim, existe uma predileção ou a gente precisa entender um pouco mais as variáveis para poder indicar setores mais adequados ou preparados, ou enfim, acho que a discussão está um pouco antes aqui. E aí, quando a gente olha a distribuição, então vamos olhar só o universo de startups fundadas por mulheres. Vamos ver a distribuição, onde que elas estão empreendendo. É muito equilibrado, varia de 7% a 15% a proporção em saúde, em educação, em serviços financeiros, né, em fintechs, no varejo, em retail techs, comunicação e mídia, que elas estão em martechs, então é muito proporcional, é muito bem distribuído. Mas, de fato, a gente olha o início, né, dessa jornada, educação em tecnologia, como um dos pontos a serem atacados aí para que a gente consiga mudar esse cenário. O que é interessante, né, é falar de que esse estudo que vocês trazem, ele elenca esses números e fica muito mais fácil você enxergar no mapa onde estão as mulheres, o que estão fazendo dentro do ecossistema de inovação. Mas acho que é legal também a gente falar desse ecossistema como um todo. Você falou lá no início do programa do número de startups que vocês têm mapeadas, né? Então, você pode falar um pouquinho de que universo é esse? Porque muita gente que está assistindo o programa pode ser que não esteja tão assim, familiarizada ainda com essa questão do que significa, né, startup, como é que o negócio escalável, quais são os riscos que estão envolvidos num negócio como esse, que tem inovação aí como base de tudo. Perfeito, Geisa. Bom, quando a gente está falando de ecossistema de inovação, né, são termos muito vagos. A gente está falando de universo de startups, que são empresas de alto risco, mas com um potencial muito grande de escalar muito rápido e de resolver problemas de mercado muito rápido. Tá? Então, é uma empresa onde ela está pronta e ela tem um molde, ela tem uma estrutura, ela tem capacidade técnica de olhar para uma empresa grande, com um problema grande, e falar, cara, vamos desenvolver isso em X meses, sabe? Tipo, de construir isso junto, rápido, com um custo menor, né, do que se fosse contratar uma empresa tradicional para, enfim, fazer todo o processo de entendimento de problema, enfim, encontrar a solução, implementar a solução. Então, é um modelo de risco porque ele não tem uma bagagem, né, ele não tem uma tradição, ao mesmo tempo, ele tem agilidade de testar modelos, de testar, errar e acertar até acertar, de errar e testar até acertar, junto ao empreendedorismo tradicional, né? Então, não é um modelo que vai substituir o empreendedorismo tradicional, mas ele visa complementar com agilidade e redução de custos, e aí na pessoa, né, de uma startup,
E a gente tem as principais verticais, os principais setores hoje, são fintech, que é a vertical de serviços financeiros, hoje é a única com mais de 1.000 startups ativas. Temos retail techs também, que estão dentro do setor do varejo, edtechs, que são startups de educação, martechs, de comunicação e mídia, são as de grande destaque, aí temos de logística, temos green techs, que fala de sustentabilidade, uma porção de outras. Health techs, né? A gente está falando aqui de um contexto pandêmico, é um universo que evoluiu muito nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. No próximo bloco, a gente vai abordar a questão do financiamento, outro ponto importantíssimo para a gente pensar na expansão da presença feminina nas startups. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com dados do Banco Mundial, apenas 7% dos investimentos de risco nos mercados emergentes são destinados a negócios liderados por mulheres. Isso significa dizer, né, Suliane, que ainda há muitos desafios pela frente. É importante destacar que, no ecossistema como um todo, captar recursos já é algo muito, muito complexo e difícil e restrito, né? A gente tem mais de 13.000 startups mapeadas e todas competindo por uma parcela de recurso destinado a investimento de alto risco, né? Quando a gente fala de investimento para startups fundadas exclusivamente por mulheres, a gente esperaria que a proporcionalidade de 4,7% estaria refletida no investimento, que a gente vê 10 vezes menos que isso. Quer dizer, elas receberam, por exemplo, em 2020, 0,04%. Quer dizer, não é nem 10 vezes menos, é 100 vezes menos, não chega, né? Então, não é nem 0,4%, é muito menor. E quando a gente abre um pouco o investimento para entender as fases de investimento, a gente entender um pouco também do setor, olhando o ticket médio, né? Qual que é o cheque médio para setores diferentes, para tentar justificar um pouco, a gente não encontra uma justificativa real para que esse número seja 100 vezes menor do que proporcionalmente que a gente encontra para startups fundadas exclusivamente por homens, né? Então, olhando o universo de startups, a gente percebe, poxa, né, temos menos empreendedoras nesse universo. Quando a gente olha investimento, poxa, o capital também está chegando com muito mais, está chegando como conta-gota aqui nas empresas fundadas por mulheres, né? Então, é um dado que agrava ainda mais a compreensão do empreendedorismo feminino no Brasil. Agora, pensando nessa questão dessa barreira, o que vocês já conseguem apurar nesse estudo, né, que apontam que podem ser os bloqueios ou o que precisa ser trabalhado? Eu acho que tem também uma questão de capacitação aí importante, né, de trazer as mulheres para se capacitarem em temas como negociação e, enfim, são as soft skills que muitas vezes, quando se fala de empreendedorismo feminino, a gente percebe que precisa ter um trabalho mais forte sobre essas ferramentas, né, de negociação, de também estar pronta para poder assumir riscos que são inerentes ao próprio negócio. Com certeza, a iniciativa de fomento ao empreendedorismo é super importante, né? Você ter uma estrutura física para receber, né? Temos mães, temos empreendedoras mães, até porque, né, não poderia haver uma distinção. Então, uma estrutura física que recebesse essa persona, que reconhecesse isso, né? É uma empreendedora, pode ser mãe, o meu espaço, o meu recurso vai atender. Isso reflete também na rodada de investimento, né? Essa compreensão do outro que é diferente, porque a gente trata também da composição do conselho e do board de fundos de investimento serem majoritariamente compostos por homens, isso também dificulta a transferência de recurso para investimentos fundados exclusivamente por mulheres que tenham modelos e uma visão de negócio a partir do ponto de vista do universo feminino, né? E que às vezes não faz sentido da perspectiva do investidor homem, porque existem diferenças e os pares se reconhecem como pares. Então, existe uma dificuldade que precisa ser superada no reconhecimento
da mulher como um par nesse jogo, né, nesse game, tanto no início, né, em incentivos, programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, de estrutura física para isso, quanto no final do funil, na hora do investimento no modelo de negócio proposto. Um dos pontos importantes também nesse jogo é o reconhecimento das mulheres fundadoras de negócios. Como é que tem sido feito esse trabalho, né? As mulheres podendo servir como inspiração para outras mulheres. O estudo já identificou assim quais são os modelos e como trazê-los também ao conhecimento de outras para inspirar as mulheres a participarem e a entrarem nessa questão das startups? Com certeza. Um dos nossos objetivos com o estudo foi também trazer à tona esses programas e iniciativas que incentivam o empreendedorismo, né? 40% do sucesso de uma startup hoje, ela é baseada em networking. Então, ela está ligada a conexões de negócio, sua rede de negócios, sua rede de contatos. Então, é imprescindível para que a mulher empreendedora, ela também esteja nessa rede, né? Uma pelo reconhecimento dos pares, como eu já tinha comentado, e outra para que ela também consiga desenvolver a ideia para além da ideação, né? Para além da etapa da ideação. Então, no estudo, a gente traz iniciativas e programas e hubs e aceleradoras que focam, incentivam, motivam, fomentam o empreendedorismo feminino. E, ao mesmo tempo, o Distrito trabalha com um programa de aceleração a iniciativas fundadas por mulheres para ativamente transformar esse cenário. E como as mulheres podem participar e conhecer mais sobre esse trabalho que vocês fazem? Podem acessar as nossas páginas, tanto nas redes sociais, na LinkedIn, quanto no nosso site, distrito.me, M de macaco e de elefante. Conhecendo nossas iniciativas, a gente acabou de fechar uma rodada a gente acabou de anunciar as startups que serão aceleradas aí para o nosso programa Female Scale, mas é um programa contínuo, a gente espera continuar, né, todo ano, a cada período aí lançar uma rodada disso, mas para além do programa focado em empreendedorismo feminino, a gente tem um programa para startups chamado Distrito for Startups, que está aberto 24 horas por dia, o ano inteiro, e onde a gente traz a startup para dentro do ecossistema, oferece estrutura metodológica, estrutura ferramental, estrutura de mentoria, de conexões. Então, é um programa muito bacana para o desenvolvimento da startup e criando pontes também, né? Conectando com as corporações com quem trabalhamos, né? No braço de inovação aberta e aí fazendo pontes entre oferta e demanda. No próximo bloco, nós vamos falar sobre quais são as políticas públicas que podem ajudar e dar suporte a todo esse movimento de inclusão, né? Da gente conseguir ver aí nos próximos anos mais mulheres fundadoras de startups e de negócios inovadores. Fica aí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com a analista de dados da plataforma Distrito Dataminer, Suliane Oliveira, para falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil. Suliane, tem uma questão muito importante aí, e na TV Alerj é impossível a gente não tocar nesse tema, que é a questão das políticas públicas. De que forma a gente pode também ajudar a acelerar esse processo, né, de fazer chegar mais mulheres a postos de liderança dentro das startups? O que vocês já estão mapeando de iniciativas que são bacanas ou que podem também servir de inspiração para os nossos legisladores? Acho que o primeiro ponto é o ponto de partida. Construindo, nivelando o ponto de partida, né, no sentido educacional. Então, estimulando políticas de educação e uso e desenvolvimento de tecnologia. E quando a gente fala de incentivo e fomento, é realmente trazendo mulheres, trazendo meninas, trazendo adolescentes para dentro desses programas ativamente, né, porque uma coisa é a gente fazer um programa, né, uma política pensada para um público e a gente esperar que simplesmente alcance, sendo que a gente está partindo do ponto de vista também já muito restrito. Então, levar essas iniciativas de educação em tecnologia
não só a mulheres, mas a mulheres de diversos perfis. A gente trouxe no estudo que o recorte étnico é muito importante, o recorte socioeconômico também. Quando a gente vai fazendo recortes, vai ficando cada vez pior a situação né, de empreender, ser mulher e empreender. O que é ser mulher e empreender? Então, levar esses recortes, então, fazer a interseccionalidade de temas importantes, iniciativas, programas de desenvolvimento e educação em tecnologia. E durante esse projeto, essa trajetória de desenvolvimento de empreender, trabalhar programas de incentivo também, com recurso, de fomento a iniciativas fundadas por mulheres. É legal a gente incentivar todo mundo, é bacana, mas quando a gente parte de um lugar onde só nem 5% de mulheres, de empresas são fundadas por mulheres nesse tipo de ecossistema, a gente precisa engajar o mercado com um pouco mais de atividade, de proatividade. Então, continuar fazendo projetos e programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, trazendo o público privado para perto, né, fazendo conexões do público privado no desenvolvimento disso, e também mobilizando, de certa forma, para o tema e junto às fontes de investimento que temos hoje. Um ponto interessante também, importante, você falou da educação de uma maneira geral, mas a academia ela é um elo muito importante no desenvolvimento das startups, né? Até porque muito do que se pensa na inovação pode estar sendo produzido em parceria e dentro das universidades. E em relação a essa questão de conversar com esses stakeholders também, para tentar identificar onde a gente precisa também colocar mais mulheres para que elas possam chegar a esses postos de liderança nessas startups, né? Fundar empresas, começarem a estruturar os seus negócios. Como é que tem sido o trabalho também de vocês na divulgação desses dados, né? E também na articulação com esses diversos stakeholders? A gente falou aqui da universidade como um ponto importante, né? Mas eu acho que é só um deles. Como é que vocês têm trabalhado também a divulgação dessas informações? A divulgação de informações, produção e divulgação de informações, ela é só um braço do Distrito hoje, né? O Distrito é a maior plataforma de inovação do Brasil e trabalha junto às grandes corporações, fazendo inovação aberta, fazendo essa ponte, então, trazendo o que a gente tem mapeado, o que a gente tem também dentro de casa, né? Que a gente traz pelos programas de incentivo às startups. Ao mesmo tempo, temos esse programa, então, de acelerar e fomentar o empreendimento de quem está a fim de investir, né, de quem está a fim de empreender nesse mercado. Ao mesmo tempo, trabalhamos com comunidades, e aí você mencionou, né, o universo aí científico, né, trabalhamos junto às incubadoras, às aceleradoras, em parcerias, no fluxo de informação também, desenvolvendo iniciativas de captação de recurso ou de desenvolvimento de capacidades, né, de cursos, de mentorias, ao mesmo tempo capacitando as startups que se plugam aí no nosso hub e se conectando com as iniciativas público-privadas ou sem fins lucrativos, comunidades que também incentivam em outras regiões, em outros polos, para construir realmente um ecossistema que seja de colaboração, cocriação e de incentivo aí ao empreendedorismo como um todo. Essa questão da igualdade de gêneros, ela é mundial, ela está dentro da agenda de sustentabilidade, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente sabe que os desafios são planetários, mas a gente tem realidades aqui que você trouxe muito bem, de trabalhar também diversos grupos sociais, né, onde a dificuldade às vezes é muito maior do que o que a gente consegue ver já das empresas formadas e já, enfim, atuando no mercado. Como é que a gente faz para chegar a comparar também esses dados com os dados mundiais? Onde é que a gente está? Se a gente pudesse pensar nos desafios, né, globais que o Brasil precisa vencer até 2030,
A gente já tem algum comparativo, já consegue criar aí, a partir dos dados levantados, um caminho ou se posicionar também perante ao restante do mundo? A gente consegue fazer esse quadro comparativo, né, com o cenário internacional quando a gente olha investimento. É um parâmetro que a gente consegue trazer todo mundo para a mesma categoria e tentar entender um pouco de onde o Brasil se posiciona nessa corrida, né? Enfim, salvo todos os diferenciais socioeconômicos, né? Mas a gente percebe que proporcionalmente ainda é muito desigual lá fora. Porém, no Brasil é um pouco mais profunda essa diferença, né? Então, em 2020, por exemplo, não foram nem 3% do valor investido dos Estados Unidos em startups fundadas por mulheres, né? 3% ainda é muito pouco. Mas no Brasil foi 0,04%, quer dizer, 3% é pouco, mas não é 0,04%, né? Então, foi muito, muito pouco. Então, sim, o cenário internacional ainda demonstra discrepâncias entre gênero, quando a gente está falando de empreendedorismo de alto risco, e o Brasil reflete essa discrepância, mas a gente ainda está muito atrás. E aí, falando da questão da pandemia, né? De que maneira também esse cenário pandêmico que acelerou o processo de entrada no mundo digital massiva, né? Que a gente achava sempre que isso ia ser alguma coisa do futuro, mas que se tornou muito presente. Eu queria que você falasse assim, de quais são os desafios daqui para frente, né? Você falou que os investimentos foram muito baixos ano passado, mas aí a gente está num processo em que essa pandemia ela ainda dura um tempo, né? E ainda aprofunda mudanças. Como é que vocês estão acompanhando isso e essas evoluções e repercussões também do estudo que vocês fizeram? Quando a gente olha o ecossistema como um todo, por serem soluções de cunho tecnológico, inovadores, operacionalizando atividades que antes estavam fisicamente sendo executadas agora para o online, é um ecossistema que superou as expectativas, tá? A gente percebe um volume investido muito alto, com um número de investimentos muito altos, principalmente nos setores financeiro e no setor da saúde. No setor do varejo também se destacou muito, né? Para fortalecer e para otimizar vendas, enfim, os processos de venda. Mas em relação ao empreendedorismo feminino, a reflexão que a gente faz, pelo menos nos últimos 10 anos, é que isso cresceu de uma forma muito pouco representativa. Então, há 10 anos, a proporção não era tão desigual quanto a gente gostaria que fosse, aspas, porque a gente queria estar mais desenvolvido hoje do que há 10 anos e infelizmente não estamos. Então, se a gente continuar nessa taxa de crescimento aí do empreendedorismo feminino no ecossistema, a gente vai levar um bom tempo ainda para conseguir a paridade. Então, apesar de o ecossistema ter se desenvolvido bastante, principalmente com o fator pandêmico, né, por conta de ser motivado pela solução tecnológica para superar grandes desafios, principalmente presenciais, então soluções virtuais, a gente ainda não encontrou esse mesmo reflexo dentro do empreendedorismo feminino. Sim, cresceu, mas no mesmo ritmo que tem crescido há 10 anos. Bem, o programa chegou ao fim. Eu queria agradecer a você, Suliane, por ter aceitado o convite de compartilhar esses dados do estudo conosco e a você, telespectador, por ter ficado com a gente aqui até o final. Lembrando que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.